Olá, pessoal. Professor David, tudo bem com vocês? Então, nós veremos o último conteúdo, que se chama Sistemas de Amortização. Então, a gente vai finalizar o conteúdo de Matemática Financeira. Essa aula nós teremos duas etapas. Essa primeira etapa, eu irei explicar para vocês os sistemas de amortização, os 5 que compõem, e vou passar uma série de exercícios para vocês. E depois, ele encaminhar uma parte 2 da aula, onde eu farei a correção dos exercícios de fluxo de caixa. Ok? Então, a gente vai iniciar. Vamos lá. Aqui eu trago um exemplo para a gente poder começar a trabalhar os sistemas de amortização. Tá? Vamos lá, um exemplo. Ó. Um empresário do ramo industrial efetuou a compra de uma máquina no valor de R$ 10.000. A taxa de juros cobrada pelo banco é de 10% ao mês. E o prazo do financiamento são de 4 meses. A. Calcular os valores de acordo com o respectivo sistema de amortização. Aqui, ó, eu vou abrir para vocês então já o meu Excel. E o primeiro sistema de amortização que nós vamos trabalhar é o sistema chamado Bullet. Então, nós vamos trabalhar o sistema Bullet, tá? E aqui a gente vai começar o quê? Organizar as informações de acordo com o enunciado, ok? Deixa eu só abrir aqui mais espaço. Perfeito. Vamos lá. Quais são as informações que nós temos, então? Ele fez uma compra de uma máquina no valor de 10 mil. Então, esse 10 mil é o nosso PV, é o nosso valor presente. R$ 10.000. Ok. Taxa cobrada pelo banco 10% ao mês. Então, o nosso I é igual a 10% ao mês. E o prazo do financiamento são 4 meses. Então, o nosso M é igual a 4 meses. E aí ele pede para a gente calcular os respectivos valores de acordo com o sistema de amortização, né? Então, assim, ó, sistema primeiro que nós vamos trabalhar o bullet. Quando a gente está falando de sistemas de amortização, existem 5 sistemas de amortização e hoje eu já vou explicar para vocês, nesse vídeo, os 5 sistemas, tá? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Esse empresário, ele comprou um equipamento no valor de R$ 10.000, a taxa de juros é de 10% ao mês e o prazo são 4 meses. O que a gente vai fazer, então? Agora, se vocês observarem, a gente vai começar a trabalhar com algumas tabelas, tá? E, gente, eu reforço aí para que vocês façam esse conteúdo no caderno, ok? Aqui eu faço no Excel para poder desenvolver a aula para vocês, mas se nós estivéssemos em sala, em aula presencial, eu faria na lousa. Como eu estou home office, né? Desenvolvendo esse conteúdo em casa, então eu faço no Excel para que eu consiga explicar esse tipo de conteúdo para vocês, ok? Então, ó, aqui nessa tabela, o que eu coloco? Ó, a primeira coluna é a do período, né? Como aqui, ó, a taxa é 10% ao mês e o prazo são 4 meses, ambos estão no mesmo período. Então, aqui eu tenho, ó, mês 0, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Aí depois nós temos uma segunda coluna com relação aos juros, depois uma coluna de amortização e uma outra de prestação. A última coluna é o saldo devedor, ok? E aqui eu vou explicar para vocês o que seria amortização. Então, assim, ó, na aula passada, que nós tivemos de fluxo de caixa antecipado e postecipado, a gente começou a trabalhar com a questão de prestação. Então, se alguém compra algo numa loja e vai pagar em 12 prestações, a gente começou a calcular o valor da prestação, ok? E o valor da prestação, ele é composto pelo quê? Ele é composto pelos juros
Porque nós temos aqui uma taxa de juros e, além dos juros, é composto também por uma amortização. Amortização, o que seria? Amortização é você pagar uma parte do valor que você pegou emprestado. Então, neste caso, se o empresário comprou um equipamento no valor de 10 mil, quando ele for pagar uma prestação, ele vai pagar o quê? O que está englobado no valor da prestação? Tem os juros, que é cobrado pelo financiamento, e além dos juros que é cobrado pelo financiamento, também existe o valor pago do valor que ele pegou emprestado. Ok? Professor, não entendi nada. Calma. Teoria, teoria, vamos para a prática, que ela torna mais claro e esclarece aí para a gente, tá? Então, ó, o sistema Bullet, que é o primeiro sistema que nós veremos, tá? Esse sistema Bullet, ele é muito comum, ó. Ele é comum quando a gente fala do sistema Bullet? Quando você tá com cartão de crédito em atraso, então, ó, cartão de crédito em atraso. Então, como é que o banco ele vai cobrar de você quando o cartão de crédito estiver em atraso? Também o cheque especial. Então, ó, cartão de crédito, também ó, cheque especial. Porém, também o cheque especial quando você está em atraso. Então, se eu tenho uma dívida e eu não estou conseguindo pagar essa dívida, aí é o sistema Bullet que é efetuado aí a cobrança dos juros, tá? Vamos lá, vamos calcular então. Como é que vai ficar isso daqui? Ó, no mês zero, aqui ó, mês zero, que é hoje, ok? Esse cliente, ele não vai pagar nada de juros. Então, ó, juros será zero, não vai pagar nada. Ele não vai pagar nada de amortização e também não vai pagar nada de prestação. Por quê? Aqui a gente está utilizando o sistema postecipado. Ele compra e começa a pagar depois, ok? Então, ó, período zero, não tem juros, não tem amortização e não tem prestação. Quanto que ele está devendo? O valor do bem. Qual que é o valor da máquina que ele comprou? 10 mil reais. Então, hoje, o saldo devedor do empresário, aqui, ó, período zero é hoje, né? A data presente. Então, ele está devendo quanto? 10 mil reais. E aí, nós, aqui, ó, temos a primeira prestação, o primeiro mês. Quanto que a instituição financeira vai cobrar de juros para que ele pague aqui, ó, no primeiro mês? No primeiro mês, a loja vai cobrar o quê? 10% do saldo devedor. Então, se ele deve 10 mil, a loja vai cobrar 10%. Vou pegar aqui HP, tá? Ó. Vamos lá, ó. Como é que fica isso no HP? 10 mil, Enter. E aqui eu coloco, ó, 10%. 10% de 10 mil é o valor de R$ 1.000. Então, aqui, ó, juros, R$ 1.000. Ok? Então, ele estava devendo 10 mil no período zero. No primeiro mês, teve uma cobrança de R$ 1.000 de juros. Não vai ter amortização nesse sistema Bullet no primeiro mês. Não vai ter amortização. A amortização, o que seria? Seria ele pagar uma parte desse saldo que ele está devendo. Aqui, ó, não tem, ok? No sistema Bullet. Prestação não tem também. Por que, professor, não tem prestação? Porque no sistema Bullet, ele vai pagar tudo que ele deve somente no último período. Então, ele vai pagar tudo que ele deve aqui, ó, lá no quarto mês. Ok? Então, ó, ele estava devendo 10 mil reais. No primeiro mês, teve uma cobrança de R$ 1.000 de juros.
ele não pagou nada, ó, não teve prestação, então ele não paga nada. Quanto que ele está devendo agora? São os 10 mil mais os R$ 1.000. Então agora ele está devendo R$ 11.000. Ok? Então, ó, aqui na calculadora, ó, 1.000 mais os 10, quanto que dá? 11.000. Para o próximo mês, para o mês 2, o que, que a loja aí, a financeira, vai fazer? Ela vai cobrar 10% do saldo devedor. Qual que é o saldo devedor? Agora não são 11.000? Aqui, ó, mês 1, quanto que ele está devendo? 11.000. Então, aqui no mês 2, quanto que a loja vai cobrar? No mês 2, então, a loja vai cobrar de juros, o quê? 10%. Então, estava na minha calculadora, 11.000. O que, que eu faço? 10%. Quanto que vai dar? 1.100. Então, aqui, ó, a loja vai cobrar R$ 1.100 de juros. Vai ter amortização? Ele vai pagar alguma coisa desse saldo devedor que ele está aqui? Não, ele ainda não vai pagar nada. Então, aqui vai ser 0. Ele vai pagar alguma prestação esse mês? Não, ele não vai pagar. Então, quanto que ele vai estar devendo ao final do segundo mês? Ele vai estar devendo os R$ 11.000 mais os 1.100 de juros do segundo mês. Então, ó, 1.100, eu vou colocar aqui, ó, 11.000 mais. Quanto que vai dar a dívida agora? 12.100. Então, ó, agora, ao final do segundo mês, ele está devendo R$ 12.100. Para cobrar os juros do terceiro mês, o que, que a loja vai fazer? Ela vai aplicar a taxa de 10%, que é o nosso I, no saldo devedor de 12.100. Então, aqui, ó, o que, que ela faz? Não está 12.100? 12.100, aí coloco 10%. Então, quanto que vai ser de juros? R$ 1.210. R$ 1.210 de juros. Ele vai pagar a amortização? Ele vai pagar alguma parte deste valor de 10.000 que ele pegou? Não, ele ainda não vai pagar nada. Então, ó, 0. Ele vai pagar alguma prestação esse mês? Não, ele ainda não vai pagar nada. 0. Quanto que ele está devendo agora? Ele estava devendo 12.100 e neste terceiro mês teve mais uma cobrança de juros de 1.210. Então, ó, 1.210, aí você coloca aqui, ó, 12.100 mais. Quanto que ele está devendo agora? 13.310. Então, ele deve agora 13.310 reais. Agora, gente, ó, observem, atenção. Chegamos ao quarto mês. Quarto mês não é o último mês? Que aqui, ó, fala prazo, 4 meses. Então, quando a gente está falando do sistema bullet, o que, que nós, na verdade, estamos mencionando? Que a pessoa, ela efetua uma compra hoje e ela só vai pagar no final do financiamento. Então, se ela compra hoje e o prazo do financiamento são 4 meses, ela só vai terminar de pagar, ela só vai pagar qualquer valor aqui, ó, neste quarto mês. Ela não vai pagar nada no primeiro mês. No primeiro mês, ó, não pagou nada, não amortizou e não teve prestação, mas teve cobrança de juros. Então, ele devia 10, como cobrou 1.000 de juros, passou a dever 11. Aí a gente vem para o segundo mês. Estava devendo 11, cobrou 1.100 de juros, não amortizou nada. Quando a gente está falando de amortização, é pagar uma parte desse valor de 10.000 que ele estava devendo. Então aqui, ó, não pagou nada, não teve prestação. Então quanto que ele vai dever? De 11.000 mais 1.100, 12.100. Terceiro mês, ele devia 12.100. Quanto cobrou de juros? 10%, 1.210. Não teve amortização, ele não pagou nada do que ele devia, não teve prestação. Quanto que ele está devendo agora? 13.310. Porém, agora a gente chega no quarto mês.
E no quarto mês é o último mês. Então agora ele vai pagar o quê? O valor total que ele deve. Vai acabar a dívida dele, vai pagar tudo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, ó, chegou aqui o quarto mês. Quanto que ele está devendo? 13.310. Qual que vai ser o valor de juros? Vai ser 10% desse valor de 13.310. Então, ó, 13.310, 10%. Quanto que eles vão cobrar de juros? Ó, R$ 1.331. Então, vai ter de juros aqui, ó, R$ 1.331. Quanto que ele vai amortizar? Ele vai amortizar toda a dívida dele. Quanto que ele está devendo aqui, ó? 13.310, não é? Então, ele vai pagar tudo isso aqui que ele deve. Porém, a gente vai colocar aqui, ó, vamos lá, ó, 13.310. Qual que vai ser o valor da prestação? O valor da prestação vai ser isso daqui, ó. Vai ser os 13.000... Opa, desculpa. O valor da prestação vai ser o quê? Vai ser os 1.331, que está aqui, ó, que é o valor dos juros, mais a amortização. A amortização de quanto ele está devendo. Ele estava devendo 13.310. Então, a gente vai colocar 13.310 mais. Qual que vai ser o valor da prestação? R$ 14.641. Ó, R$ 14.641. Quanto que vai ser o saldo devedor dele? O saldo devedor dele agora vai ser o quê? Zero. Não vai ser nada. Por que, professor, o saldo devedor dele vai ser zero? Porque ele estava devendo aqui no terceiro mês 13.310. Porém, ele amortizou, ele pagou todo este valor aqui, ó, no quarto mês. Olha aqui, ó, quarto mês, quanto que ele está pagando? Os 13.310. Então, como ele paga esses 13.310, agora ele vai dever quando? Quanto que ele deve aqui, ó? Nada. Não deve mais nada agora. Acabou. Quarto mês, ó, pagou tudo, morreu a dívida dele. Ok? Aqui nós temos uma linha, né? Para fazer o cálculo total. Então, quanto que deu de juros aqui essa compra? Então, a gente pode fazer aqui, ó, calcular na mão mesmo, tá? 1.000 mais 1.100 mais 1.210 mais 1.331. Como eu estou com o Excel, eu vou aqui fazer o cálculo direto pela fórmula do Excel. Mas na calculadora a gente vai no passo a passo, ok? Então, ó, quanto que ele pagou só de juros, tá? De juros, ele está pagando R$ 4.641. De amortização, gente, aqui eu coloquei quanto? 13.310, que era o valor que ele estava devendo. Mas esse valor de 13.310 já está incluso o quê? Alguns valores referente a juros, porque ele não vinha pagando. Ele não pagou nada no primeiro mês, não pagou nada no segundo mês, não pagou nada no terceiro mês. Só foi pagar quando? Ele só foi pagar no quarto mês, no último mês, que ele pagou uma única prestação de 14.641. Então, esse valor aqui, ó, já tem juros. Qual foi o valor inicial da dívida dele? Qual foi o valor que ele pegou emprestado? O valor que ele pegou emprestado foi R$ 10.000. Então, aqui na amortização, nessa coluna aqui do total, ó, o correto é a gente deixar 10.000, que foi o valor que ele pegou emprestado, tá? E se a gente somar aqui, ó, os 4.641 de juros, mais os 10.000 do valor da compra do equipamento que ele fez lá para a indústria, se a gente fizer aqui, ó, 4.641 mais 10.000, vai dar quanto? Vai dar, ó, 14.641, que é o mesmo valor da prestação, onde ele paga o valor total da dívida dele. Aqui também não tem valor, ok? Essa parte aqui. Então, aqui, ó, nós fizemos um cálculo pelo sistema Bullet. Gente, o sistema Bullet, ele é o quê?
Você compra um produto ou você está devendo um valor, e aqui eu dei o exemplo mais comum, ó, cartão de crédito ou cheque especial, quando a gente está devendo, tá? Então, veio minha fatura. Eu não pago minha fatura. Eu só vou pagar essa fatura que vence hoje daqui a 4 meses, porque eu não vou ter dinheiro durante esse período. Como é que vai ser efetuado o valor? Vai ser assim. E isso daqui são juros compostos. Isso daqui são juros sobre juros. Então, aqui, ó, ele comprou a 10 mil, a uma taxa de 10% ao mês, e o prazo são 4 meses. O sistema Bullet, você só paga uma única parcela no final do período. Então, a única parcela no final do período foi aqui, ó, no quarto período, uma única parcela. A dívida começou em 10 mil, teve uma cobrança de 10%, aí teve juros de R$ 1.000, 10 mais 1.000, a dívida foi para 11 mil, porque ele não pagou nada. Aí teve mais cobrança de 10%, que deu 1.100. Como ele também não paga nada, a dívida foi para 12.100. Aí teve juros de 10%, que aí totalizou 1.210. Ele não paga nada no terceiro período, a dívida vai para 1.310. E aí no quarto mês, que é o último mês, pelo sistema Bullet, ele tem que amortizar, ele tem que quitar a dívida dele no quarto mês. Tem a cobrança de juros, então se ele devia 13.310, é cobrado de juros R$ 1.331, que são 10% desse valor. Aí a gente amortiza o valor total da dívida dele, que são 13.310, mas esse valor aqui já está incluso alguns valores de juros, tá? E qual que é o valor da prestação? É os juros do mês mais a amortização do mês, que totalizou 14.641. Ele está devendo alguma coisa aqui no quarto mês agora? Não. Por que ele não está devendo mais nada? Porque ele está pagando 14.641. Desse valor de 14.641, no período anterior ele devia 13.310, mas olha aqui, ó, ele amortizou, ele pagou o valor total da dívida, mais os juros desse mês. Quando a gente soma o total, então a gente calculou a coluna dos juros, deu 4.641. Aqui seria uma coluna do total, mas só que aqui esse valor de 13 mil, ele já tem juros embutido. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a amortização é o pagamento do valor principal. E qual que é o valor principal? O valor que deu origem à dívida. O valor principal que deu origem à dívida é o valor de 10 mil. Então, aqui, ó, 10 mil reais, que é o valor da amortização total da dívida principal. 4.641 mais 10 mil, 14.641. Bate com o valor da linha da parcela 4, então o exercício está correto. Ok? Falei para vocês que isso daqui nada mais é do que juros compostos, mas a gente já também utilizando outras nomenclaturas, tá? Então, ó, cartão de crédito, se ela vence hoje e você só vai pagar daqui a X meses, vai ser assim que vai ser cobrado. Cheque especial, quando eu pego dinheiro emprestado do banco e deixo lá correndo, só vou pagar daqui a não sei quantos dias, daqui a não sei quantos meses, vai ser assim que vai ser cobrado. Ou qualquer boleto que você tenha, que você não paga em dia, ele vai ser aumentado aí, muitos dos boletos, a juros compostos desse mesmo modelo, tá? Como eu falei que são juros compostos, ó, vou apertar aqui, ó, F, REG, para limpar tudo. Aqui tá o C, não tá? De capitalização composta. Vamos ver pelas teclas financeiras se a gente consegue calcular? Ó, 10 mil. Esse 10 mil, se ele está comprando algo, está entrando no caixa dele, é como se ele tivesse pegado emprestado esse dinheiro, então ele é positivo, 10 mil PV. A taxa a gente deixa percentual, então 10i, e o prazo a gente coloca 4n. O que eu quero saber? Eu quero saber o valor final, não é? O valor lá no futuro, daqui a 4 meses, quanto que ele vai pagar? É só apertar aqui, ó, FP. 14.641. 14.641. Então, o valor futuro, ele vai bater
com o valor final da prestação, porque ele compra hoje pelo sistema Bullet e vai pagar uma única prestação no último período, certo? Então, esse daqui é o sistema Bullet, é o primeiro dos 5 sistemas que nós veremos, ok? Vamos lá, vamos para o próximo sistema de amortização. O próximo sistema de amortização é o sistema americano, tá? Americano, ele é muito comum, como o próprio nome já diz, nos Estados Unidos. No Brasil, não é tão comum, tá? Só empresas que trabalham aí com importação, exportação, enfim, que podem se enquadrar na utilização desse sistema. De resto, é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de sistema de amortização, tá? As informações são as mesmas, né? Então, o empresário do ramo industrial comprou o equipamento de 10 mil, né, uma máquina de 10 mil. Então, nosso PV é igual a 10 mil reais. Aí nós temos a taxa de 10% ao mês, I é igual a 10% ao mês. O prazo que nós temos, o N, é igual a 4 meses. E ele pede para a gente calcular de acordo com o respectivo sistema de amortização. Então, o sistema americano, ele é muito comum, como dito, né, nos Estados Unidos. Então, e também ele é mais ou menos utilizado no Brasil, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos utilizado no Brasil por agiotagem, tá? As pessoas aí que emprestam dinheiro cobrando juros exorbitantes, que é uma operação ilegal, tá? Para você fazer empréstimo de dinheiro, existe uma legislação específica. Então, assim, quando você empresta sem se enquadrar dentro dessa legislação, você está aí de forma irregular. É um ato ilegal e pode responder processo. Então, a agiotagem, eles estão de forma irregular e não fazem parte do sistema financeiro nacional. Não tem como o governo verificar essas operações. Então, são operações que estão à margem da lei, ilegal, e se for pego, a pessoa pode responder criminalmente, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona o sistema de amortização americano? No sistema americano, a taxa de juros básica da economia dos Estados Unidos, ela é baixa, tá? Então, assim, o Brasil está chegando bem próximo à taxa de juros norte-americana. Isso é novidade para o nosso país, mas só que lá sempre foi assim, tá? Pelo menos assim, por ser uma das principais economias do mundo, a maior economia do mundo, e ser o principal país quando a gente pensa em termos de segurança econômica, lá esse é um sistema muito robusto e as taxas de juros praticadas no mercado são baixas, devido à taxa básica ser baixa. Sendo assim, lá não tem para eles muita coerência ficar utilizando juros compostos, eles trabalham mais com juros simples, tá? Então, para eles é mais comum utilizar juros simples, juros compostos de algo mais introduzido na nossa economia, ok? Então, ó, no período zero, no mês zero, o nosso empresário, ele vai pagar algo de juros? Não, ele não vai pagar nada de juros aqui no período zero, quando ele está comprando o equipamento, não paga nada. Vai ter alguma amortização? Não, ele também não vai pagar nada ainda porque ele não está devendo nada. Então, assim, não tem como amortizar algo que ele ainda não deve, ok? Vai ter alguma prestação? Não, que ele não vai dar entrada. Então, é sem prestação, é sistema posto-antecipado. Qual que é o saldo devedor? O saldo devedor será o valor de 10 mil, que é o valor presente. Então, ó, período zero, ele não paga nada de juros, não tem amortização e não tem prestação, porque ele não está dando entrada. Quanto que ele está devendo? 10 mil reais. No sistema americano, o que a gente faz, então? Aqui, ó, mês 1. Vai ter juros? Sim, vai ter juros. Quanto que vai ser de juros? Vai ser 10% de 10 mil,
que é a taxa vezes o saldo devedor. Então, ó, pegando aqui HP, tá? Vamos lá. FREG. Aí a gente vai. 10.000. Enter. 10%. Então, 10% de 10.000 são R$1.000. Então, os juros do primeiro mês, quanto que vai ser? R$1.000. Vai ter amortização? Ele vai pagar alguma coisa desse valor aqui que ele está devendo? Não. Ele também não vai pagar nada. Então, aqui é zero. Porém, no primeiro mês, vai ter uma prestação. E qual que vai ser o valor dessa prestação? Vai ser o valor dos juros mais a amortização. Então, a prestação, ela é o quê? Juros mais amortização. Se nós temos R$1.000 de juros e a nossa amortização é zero, porque ele não está pagando nada desses 10.000 que ele está devendo, ele só está pagando juros de 10% sobre essa dívida, então quanto que vai ser o valor da prestação? 1.000. Então aqui, ó, no primeiro mês, qual que vai ser o valor de juros? 1.000. Vai ter amortização? Não. Ele não vai pagar nada sobre esses 10.000 que ele está devendo. Ele só vai pagar 1.000 de juros por estar devendo 10.000. Então, ó, amortização 0, juros 1.000. Qual que é o valor da prestação? 1.000, que é 1.000 mais 0. Quanto que ele está devendo agora? Ele está devendo o quê? R$10.000. Professor, por que ele está devendo R$10.000? Vejam bem, aqui ele devia 10.000. Quanto que é cobrado de juros após um mês da compra? É cobrado 10% de juros. Então, qual que é o valor de juros? 1.000. A amortização é ele pagar algum valor referente a esses 10.000. Ele está pagando algum valor referente a esses 10.000? Não, não está amortizando nada da dívida dele. Se ele não está amortizando, mas ele paga a prestação de 1.000, que é referente aos juros, ele continua devendo R$10.000. Pessoal, a amortização é pagamento do valor principal. Aqui ele não pagou nada referente ao valor principal. Ele só pagou juros. Se ele pagou juros, ele continua devendo R$10.000. Ok? Segundo mês, vai ser cobrado juros? Vai. Quanto que vai ser cobrado de juros? 10% do saldo devedor. Quanto que ele deve aqui no mês 1? Ó, no mês 1 ele está devendo R$10.000. Então vai ser cobrado de juros o valor de R$1.000. Então, ó, cobrado o valor de R$1.000. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Então, a amortização, ó, é zero, ok? Qual que vai ser o valor da prestação? Juros mais amortização. Então, é 1.000 mais zero. 1.000 mais zero é igual a 1.000. Então, ele vai pagar uma prestação de R$1.000. Quanto que ele está devendo? Continua devendo 10.000. Professor, por que ele continua devendo 10.000? Porque ele ainda não amortizou nada da dívida dele. Ok? Terceiro mês. Quanto que vai ser cobrado de juros? 10% de 10.000. 10% de 10.000 é o valor de R$1.000. Ele vai amortizar alguma coisa? Não, ele não vai amortizar nada. Qual que vai ser o valor da prestação? Juros, que são R$1.000, mais a amortização, que é zero. Então, 1.000 mais zero é igual a uma prestação de R$1.000. Quanto que ele está devendo? Continua devendo 10.000. Professor, por que ele está devendo ainda 10.000? Ele já pagou R$3.000 e continua devendo 10.000. Porque esses R$3.000 que ele pagou foi tudo referente ao quê? Aos juros. Olha a taxa de juros de 10% ao mês. Mas ele ainda não amortizou nada da dívida dele. A amortização é pagar o valor principal. Como ele não está pagando nada do valor principal, ele continua mês a mês devendo o mesmo valor. E agora a gente chega no último mês. Como que a gente vai calcular aqui o último mês? Como é que vai ficar?
Juros, quanto que será? 10% de 10 mil. 10% de 10 mil, R$ 1.000. E agora, no último mês, no quarto mês, ele também vai o quê? Vai amortizar o valor integral da sua dívida. Quanto que ele está devendo? 10 mil. Qual que vai ser o valor da amortização? 10 mil. Qual que vai ser o valor da prestação? Vai ser 1.000 mais 10 mil. 1.000 mais 10 mil é igual a 11 mil reais. Qual que vai ser aqui o valor do saldo devedor? Zero. Professor, por que agora foi zero? Porque no mês 3 ele devia 10 mil, mas no mês 4 ele amortizou os 10 mil. Quando a gente está falando de amortização, ele está pagando integralmente o seu saldo devedor. Então ele devia 10, pagou aqui 10, aí 10 mais 1.000 de juros, totalizou uma prestação de 11 mil, então agora ele não deve mais nada. Aqui a linha do total, então a gente pode calcular aqui, quanto que vai dar só de juros? Só de juros ele pagou quanto? 4 mil reais. De amortização, quanto que ele está pagando? De amortização, a gente está analisando agora as colunas, ok? Coluna dos juros, quanto que ele pagou de juros? 4 mil. Coluna da amortização, quanto que ele está pagando de amortização? 10 mil, que foi o valor que ele pegou emprestado. Prestação, quanto que ele pagou no total de prestação? De prestação, ele pagou no total. Vamos lá. Espera aí. Então, aqui, vamos pegar o. 14 mil reais. E aqui não é nada, não tem como a gente somar aqui o saldo devedor, tá? Então, vamos analisar as informações. Sistema de amortização americano. Isso é bem comum nos Estados Unidos ou algumas empresas aqui no Brasil que trabalham com importação e exportação, tá? Então, por lá, eles utilizarem muito os juros simples pela taxa básica de juros da economia norte-americana ser relativamente baixa, é mais prático para eles. No Brasil, como a gente sempre teve uma taxa de juros muito elevada, e ainda para complicar um pouco mais, nós temos é muito comum a utilização de juros compostos, tá? Aqui no sistema, então, americano, o que, que acontece? Ele paga as prestações somente o valor dos juros e na última prestação ele paga, além do valor dos juros daquele mês, o saldo devedor total. Ok? Então, mês a mês, ele só vai pagando o quê? Somente os juros. E no último mês, ele paga, além dos juros, ele paga também o valor da amortização, tá? Então, no primeiro mês ele pagou uma prestação de R$ 1.000, no segundo mês uma prestação de 1.000, no terceiro mês uma prestação de 1.000 e no quarto mês uma prestação de 11 mil reais, totalizando um valor total pago de 14 mil reais. 4 mil foi de juros, 10 mil de amortização. A amortização é o pagamento desse valor aqui, que ele pegou emprestado quando ele financiou o equipamento, a máquina para a indústria. Tá? Então, esses 10 mil é o mesmo do PV. Ok? Vamos analisar. Então, nós já calculamos 2 dos 5, né? Calculamos bullet, que são juros compostos praticamente, e agora nós calculamos o americano. Entre essas duas opções, se você fosse comprar alguma coisa e uma loja falasse para você, qual que você escolhe? Você escolhe o sistema de amortização bullet ou você escolhe o sistema de amortização americano? Quem que está pagando menos juros? Então, esse daqui, quanto que deu de juros? 4 mil. Vamos ver pelo bullet. O bullet deu 4.641. Então, o bullet pagou mais juros do que o americano. Se a pessoa optar pelo americano, ela paga o quê? Um valor menor de juros em comparação ao bullet, tá? Porém, no bullet,
A pessoa não pagou nada, não deu entrada, não pagou nada no mês 1, não pagou nada no mês 2, não pagou nada no mês 3, pagou tudo que devia no mês 4, que é o último mês. Já no sistema americano, a pessoa também não deu uma entrada, mas no primeiro mês ela pagou 1.000, no segundo mês ela pagou 1.000, no terceiro mês ela pagou 1.000, no quarto mês ela pagou 11.000. Então, assim, aqui nesse sistema americano, a pessoa já pelo menos todos os meses precisava ter o valor dos juros, porque senão ia acabar se tornando o sistema bullet, né? Porque se ela não conseguisse pagar isso, ia incorporar o saldo devedor e no outro mês ia ser juros sobre juros, tá? Então, quem tem condições de pagar pelo menos os juros nos meses, essa daqui é uma opção mais viável do que o sistema bullet. Porque o sistema bullet você não paga nada nesse período, porém no juros final ele é maior, que é juros sobre juros. Ok? Então, ó, dois sistemas, bullet e americano. Agora nós vamos para o sistema price, tá? No mesmo exemplo. Gente, o sistema price, ele é o mais comum. Ele, além de ser chamado price, ele pode ser chamado também sistema francês de amortização, tá? Então ele pode ser chamado tanto como price como sistema francês de amortização, tá? Então, ó, vamos analisar este exercício. As informações permanecem as mesmas. Então, vamos lá. Compra da máquina no valor de 10.000. Então, ó, nosso PV é igual a 10.000. A taxa cobrada pelo banco, 10% ao mês. Então, I é igual a 10% ao mês. E o prazo são 4 meses. N é igual a 4 meses. Certo? Então, a máquina de 10.000, taxa de 10% ao mês, prazo de 4 meses. O sistema francês, como eu falei para vocês, o price, é o mais comum utilizado, tá? Então, ó, mais comum. Mais comum. E como que ele funciona? Eles são parcelas iguais. Parcelas iguais é o quê? Parcelas no mesmo valor. Então, quando a gente compra, e tem lá o carnezinho com as prestações no mesmo valor, ok? Vamos começar a organizar aqui, ó. A gente está fazendo, eu relembro vocês, esses exercícios de sistema de amortização conforme fosse postecipado, tá? Então a gente não está dando entrada. Se eu não estou dando entrada, então, ó, mês 0 não tem juros, não pago nada de juros. Tem amortização? Sim, tem amortização. Desculpa, tem amortização no período 0? Se a gente não está dando entrada, não tem amortização, porque a gente não comprou nada ainda, a gente está indo comprar. Então não tem como eu pagar algo que ainda não devo, ok? Vai ter alguma prestação? Não, não tem prestação, porque se não tem juros e não tem amortização, não tem prestação. Porque o 0 mais 0 é igual a 0. Quanto que esse empresário vai estar devendo? Esse empresário vai estar devendo o valor de R$10.000. Ok? Agora, o que a gente vai fazer no sistema price? A gente vai pegar nossa calculadora HP, vai apertar aqui, ó, FREG, e vamos relembrar. Quando nós estávamos calculando o fluxo de caixa antecipado e o postecipado, neste caso o postecipado, que a gente está começando a pagar com uma carência, né? A gente não está dando entrada, as prestações, elas eram de valores iguais ou os valores eram diferentes? Era um fluxo de caixa regular ou era um fluxo de caixa irregular? Era regular, não era? Porque as prestações eram sempre no mesmo valor. Não falei para você que esse é o sistema mais comum? Que as parcelas são iguais. Então, esse daqui nada mais é a mesma forma de calcular o fluxo de caixa. Quando a gente estava calculando o fluxo de caixa utilizando a tecla PMT, a gente está fazendo um cálculo pelo sistema price, que é a programação padrão da calculadora aqui HP12C. Tá? Então vamos lá, como é que a gente calcula o valor de prestação? 10.000
Este valor de 10 mil é um valor hoje ou é um valor no futuro? É um valor hoje, não é? Aqui no TAPV. Se esse empresário foi numa loja e comprou, esse valor está entrando no caixa dele ou está saindo do caixa dele? Ele não tinha nada, ele vai pagar depois. Se não tinha nada, se ele vai pagar depois, esse valor está entrando no caixa dele. É como se ele estivesse pegando emprestado esse valor. Então, esse valor é positivo. Então, 10 mil PV, 10 I, que é a nossa taxa. E quando a gente está utilizando tecla financeira, a taxa percentual. E a gente coloca 4N. E o que a gente aperta para saber o valor da prestação? Para saber o valor da prestação, a gente aperta o quê? PMT. Então, ó, uma máquina de 10 mil reais a uma taxa de 10% ao mês durante 4 meses vão totalizar 4 prestações de R$ 3.154,71. E essa prestação, ele não vai dar entrada, então ele começa a pagar depois de um período de carência, tá? Então ele compra no período 0 e ele começa a pagar no mês 1. Então serão 4 prestações do mesmo valor. Então todas as prestações serão de 3.154,71. Então a gente vem aqui, ó, e coloca 3.154,71. Depois a gente vai fazer o quê? 3.154,71. 3.154,71. 3.154,71. Então, ó, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. 4 prestações no mesmo valor de 3.154,71. Então, quando a gente está no sistema Price, que é o sistema francês de amortização, a primeira coisa que a gente faz é verificar qual o valor das prestações utilizando as teclas financeiras HP, conforme a gente já tinha calculado nos exercícios de fluxo de caixa. Tá? Agora vamos lá. No mês 1, teve cobrança de juros? Sim, teve. Quanto foi de juros? 10% sobre o saldo devedor. Quanto que ele devia? 10 mil reais. Então a gente vai cobrar o quê? 10% de 10 mil. 10% de 10 mil dá quanto? R$ 1.000. A gente já tinha calculado, a gente já sabe, né? Então, ó, R$ 1.000. Agora atenção, ó. Se a nossa prestação são R$ 3.154,71. E neste valor aqui, ó, tem R$ 1.000 de juros. Quanto que foi amortizado da nossa dívida? De amortização, a gente faz o quê? Ó, 3.154,71 menos o valor de 1.000. Então, ó, na HP, tá, gente? Vocês vão fazer isso na HP. Eu fiz ali no Excel, mas vocês vão fazer na HP. O que vocês fazem lá? Então, ó, vocês vão pegar 3.154,71, Enter. 1.000 menos. Quanto que foi de amortização? Então, a amortização na primeira prestação foi de 2.154,71. Então, ó, neste valor que ele está pagando de 3.154,71, 1.000 foi juros. E 2.154,71 foi a amortização. Então, quanto que ele vai estar devendo quando ele terminar de pagar essa primeira prestação? Ele vai estar devendo quanto? 10 mil, que era o valor que ele devia, menos os 2.154,71. Porque a amortização é o pagamento do valor principal. Então, se ele devia 10 mil e agora ele está pagando 3 mil, mas desses 3 mil, 1.000 é de juros e ele só está amortizando 2.154, então desse 10 mil a gente diminui esse daqui. E nós teremos um novo saldo devedor. Tá? Então, o que a gente faz agora? Tá aqui, ó, 2.154,71. Aí a gente coloca os 10 mil, ok? Vou apertar aqui, ó, x maior que y, para inverter a ordem. E aí eu coloco menos. Quem quiser pode colocar lá, ó, 10 mil, enter, 2.154,71 menos. Quanto que ele está devendo agora, então? 7.845,29. Então, esse daqui, ó, 7.845,29.
3.845,29. É o novo saldo devedor da dívida, tá? Então, ó, final do primeiro mês, ele paga uma parcela de 3.154. Se ele agora quiser quitar a dívida dele, quanto que ele ainda tem que pagar? Ele ainda tem que pagar os 7.845,29. Ok? Porque esse é o novo saldo devedor. No segundo mês, vai ter juros? Sim, vai ter juros. Quanto que será os juros? 10% do saldo devedor. Qual que é o saldo devedor? Não é agora esse daqui, ó, 7.845,29? Então a gente vai aplicar 10% deste valor. Então, ó, já está aqui na calculadora. 7.845,29. O que a gente faz? 10%. Quanto que vai ser de juros, então? 784,53. Então, aqui, ó, 784,53. Quanto que foi a amortização? A gente já sabe o valor da prestação, 3.154. Desse valor de 3.154, 784 foi juros. Quanto, então, foi de amortização? Quanto que ele está pagando aqui que vai amortizar desse valor? A gente tem que fazer a continha de menos. Então, ó, qual conta? O 784,53 já está aqui, né? A gente precisa fazer 7.845,29 menos esse valor. Então, eu vou colocar aqui na calculadora agora, ó, 7.845,29. Vou inverter a ordem e vou colocar menos. Então, ó, R$ 7.060,76. Então, aqui, ó, saldo devedor, tá? Eu tô calculando, ok? Então, ó, quanto que ele vai estar devendo aqui, ó? R$ 7.060,76. Para eu saber aqui, ó, o valor da amortização, a gente faz qual cálculo aqui, ó? A gente pega o valor da prestação, 3.154,71. Aí a gente aperta o Enter para registrar e a gente coloca 784,53. E aí a gente vem, ó, menos. Quanto que vai ser então de amortização aqui, ó? R$ 2.370,18. R$ 2.370,18. Daqui eu tinha calculado errado, tá? Então, ó, segundo mês, qual que é o valor da prestação? R$ 3.154,71. Desse valor de R$ 3.154,71, R$ 784,53 foram juros, ok? E R$ 2.370,18 foi a amortização. Amortização do que, professor? Do valor que ele devia. Ele devia R$ 7.845,29. No segundo mês, ele pagou, referente a esse valor que ele deve, isso daqui, ó, R$ 2.370,18. Então, ó, a gente vai calcular agora. Os 2.370,18 tá aqui no visor. A gente vai colocar, então, ó, 7.845,29, que é o nosso saldo devedor, ok? Aí eu inverto a ordem, vai ficar o que, ó? Amortização 2.370,18, eu faço menos. Quanto que ele vai estar devendo agora? 5.475,11. Tá? Vamos lá. Terceiro mês. Vai ser cobrado juros? Vai. Quanto que vai ser cobrado de juros? 10% do saldo devedor. Quanto que ele está devendo? 5.475,11. Então, ó, 5.475,11, 10%. Quanto que vai dar? 547,51. Então, aqui, ó, 547,51. No terceiro mês, ele paga uma prestação de 3.154,71. E desse valor de 3.154,71, 547,51 são juros. Quanto que foi, então, de amortização?
Então, a gente vai pegar, ó, o valor do juros já está no visor. A gente pega o valor da prestação, 3.154,71. A gente aperta x maior, x menor de y para inverter a ordem, que a gente está fazendo uma subtração. E a subtração que a gente está fazendo é 3.154,71 menos os 547,51. Para a gente saber quanto que ele está pagando de amortização. Aí vem aqui, ó, menos. Quanto que foi, então, de amortização? 2.607,20. Então, aqui, ó, foi 2.607,20. Então, ó, essa prestação de 3.154,71 teve 547,51 de juros e teve 2.607,20 de amortização. Ele devia 5.475,11 no mês anterior. Neste mês, ele está pagando R$ 2.607,20 referente a essa dívida. Quanto que ele está devendo agora, então? A gente vai fazer o quê? Pega lá, ó. Esse valor já está no visor. A gente deixa. Coloca o segundo. 5.475,11. A gente inverte a ordem e subtrai. Quanto que ele vai estar devendo, então, aqui no final do terceiro mês? R$ 2.867,91. Então, aqui vai ser R$ 2.867,91. Ok? E agora a gente chega finalmente no último mês, na última prestação. Então, mês 4. Vai ter juros? Sim, vai ter juros. Quanto que será de juros? 10% do saldo devedor. Quanto que ele está devendo? R$ 2.867,91. Desse valor de R$ 2.867,91, vai ser cobrado 10%. Então a gente vem aqui, ó, já está no visor da calculadora, ó, e a gente aplica, ó, 10%. Quanto que vai dar? 286,79. Ó, 286,79. Então, no último mês, no quarto mês, ele está pagando uma prestação de 3.154,71. E dentro desse valor aqui, ó, tem isso daqui de juros, 286,79. Quanto, então, ele está pagando de amortização? É 3.154,71 menos o 286,79. 286,79 já está no visor? A gente registra, então, o valor da prestação, 3.154,71. Aí eu faço que inverta a ordem para ficar a subtração de forma correta e coloco menos. Quanto que vai dar aqui, ó, de amortização? Vai dar, ó, 2.867,92. 2.867,92. Então, ó, se ele devia R$ 2.867,91 e pagou quanto? R$ 2.867,92. Vai sobrar aqui? Vai. Vai ter uma sobra de 1 centavo. Certo? Não, professor, não entendi. Ó, observem. Aqui, ó, ele estava devendo quanto? R$ 2.867,91. Isso aqui é dívida, então é um valor negativo, né? Ele estava devendo. E quanto que ele pagou? R$ 2.867,92. Então ele pagou 1 centavo a mais. Então, ó, esse valor aqui, ó, é 1 centavo a mais. Vou deixar ele até aqui azul, ó. E, gente, dá nesse tipo de exercício uma diferença pequena. É comum, tá? Então não pense que está errado. É normal, certo? Agora eu vou calcular aqui os totais, ó. Quanto foi, então, o total de juros? O total de juros pago nesse sistema, R$ 2.618,83. Quanto que ele está pagando de amortização? Amortização, ó, ele pagou aqui, ó, tá vendo, ó? R$ 10.000,01. Olha um centavo aqui que ele estava aqui a mais, ó. Olha ele aqui de novo, aparecendo. Tá vendo? Valor de prestação, quanto que vai dar? Aí a gente vem aqui e soma. Prestação. E se você pegar aqui, ó,
2.618,83 mais R$10.000,01 tem que bater com a soma dessas colunas. Então, ó, 2.618,83 mais R$10.001, quanto que vai dar? 12.618,84. Ok? Então, esse daqui é o valor total que ele vai pagar nesse sistema Price. Pessoal, vamos lá. Então, recapitular aqui o sistema Price, tá? O sistema Price, ele é o mais comum utilizado. Por que que ele é o mais comum? Porque é o sistema de amortização onde as parcelas são iguais. Então, quando a gente vai nas Casas Bahia comprar uma televisão, celular, e a gente faz um carnezão lá, as parcelas são sempre o mesmo valor? Sim, são sempre o mesmo valor. Então, eles estão utilizando qual sistema de amortização? Sistema Price. Quando a gente estava calculando o fluxo de caixa antecipado e pós-antecipado, era qual sistema de amortização? Era o Price. Quando eu vou comprar um carro financiado, que eu vou lá e recebo aquela bíblia, aquele carnê com 60 parcelas, 72 parcelas, as parcelas são no mesmo valor? Sim, são no mesmo valor. Qual que é o sistema? É o sistema Price. Então, assim, é o mais praticado no nosso mercado, ok? Aqui a gente tem que fazer o quê? Calcular a prestação utilizando as teclas financeiras da HP, então a gente calculou. Depois, o que a gente fez? A gente aplica a taxa de juros no saldo devedor e aí a gente sabe o valor de juros do primeiro mês. Como eu já tenho o valor da prestação, eu subtraio o valor dos juros e aí eu sei o valor de amortização. E a amortização é o pagamento do valor principal. Então aqui, ó, no período 0, ele estava devendo quanto? 10 mil. No mês 1, ele paga uma prestação de 3.154,71. Mas desse valor que ele paga, somente diminui da dívida dele 2.154,71. E por que, professor, o senhor diminui esse? Porque é somente esse valor de amortização. O restante foi o quê? Juros. E juros não diminui o valor da sua dívida. Tá? Então, aqui, quanto que passou a ser o novo saldo devedor dele? 7.845,29. E aí a gente vai para o mês 2. No mês 2, ele paga quanto de juros? Ele paga 10%, que é a taxa, sobre 7.845,29. Quanto que vai dar, então? R$ 784,53. A gente já sabia o valor da prestação que a gente tinha calculado, que eram sempre o mesmo valor, né, as 4 prestações iguais. Então, ó, desse valor de 3.154,71 que ele está pagando de prestação no mês 2, 784,53 foram juros. Então, quanto que ele está amortizando a dívida? É só fazer a subtração. 3.154,71 menos 784,53. Quanto que deu? 2.370,18. Então, deste valor de 3.154,71 que ele paga, somente diminui da dívida dele 2.370,18. Então, ele estava devendo, no mês 1, 7.845,29. Aí a gente subtrai a amortização. Então, a gente faz menos 2.370,18. Quanto que vai dar? Quanto que ele vai estar devendo? 5.475,11. Terceiro mês, vai ter juros? Vai ter juros. Quanto de juros? 10%. 10% de 5.475,11. Então, 10% de 5.475,11, quanto que dá? 547,51. Se nós já sabemos o valor da prestação, são 3.154,71, e aí os juros foram 547,51, quanto que vai ser o valor de amortização? É só fazer a subtração. 3.154,71 menos 547,51. Deu 2.607,20. Então, ele paga uma prestação. Ó, quanto que ele estava devendo? 5.475,11. Aí ele vai lá no terceiro mês e paga uma prestação. Tô pagando. Pá, 3.154,71. Mas desse valor, isso daqui é juros. Juros não diminui do seu saldo devedor. Quanto que vai diminuir do saldo devedor? A amortização. 2.607,20. Então a gente faz o quê? Para saber o novo saldo devedor. 5.475,11 menos 2.607,20.
Quanto que vai dar? 2.867,91. E aí a gente chega no quarto e último mês. Quarto e último mês, aqui nós temos juros. 10% de 2.867,91, que dá 286,79. A prestação a gente já sabia, 3.154,71. Aí a gente subtrai os 286,79 para saber quanto foi de amortização. Ele estava devendo 2.867,91. Aí ele pagou uma prestação de 3.154,71. E desse valor de 3.154,71, ele está amortizando somente 2.867,92. Porque esse valor de 286,79 é juros. E juros, gente, é uma bonificação para a loja estar podendo vender parcelado. Então, assim, você não vai pagar à vista, você vai pagar parcelado? Tá, então vou cobrar juros porque eu quero ganhar sobre o dinheiro que eu estou te emprestando. Ok? Então, devia 2.867,91. Amortizou quanto? 2.867,92. Amortizou até a mais, né? Quanto a mais? 1 centavo a mais. Então, aqui sobrou 1 centavo no saldo devedor. Positivo, no caso, tá? Aqui eu calculo as colunas. Então, de juros, quanto que deu? 2.618,83. Amortização, calculando a coluna, quanto que deu? 10 mil reais e 1 centavo. E calculando as prestações, quanto que deu? 12.618,84. Se agora eu somar os 2.618,83, R$ 2.618,83 mais R$ 10.000,01, quanto que vai dar? 12.618,84. Então, se vocês calculam as colunas e depois de calcular as colunas, calculam aqui os juros mais a amortização, tem que bater com esse valor de prestação. Se bater com esse valor de prestação, está correto o exercício. Ok? Então, aqui a gente finalizou o terceiro sistema de amortização. Então, primeiro, nós vimos o quê? O sistema bullet, que é o sistema mais comum quando a gente compra algo e só paga. Isso, gente, é assim, o mais comum, mas é muito difícil alguém comprar hoje e pagar somente daqui a um ano, não pagar nenhuma prestação. Isso geralmente acontece com dívida, tá? Por isso que eu deixei para vocês no bullet o exemplo aqui do cartão de crédito e do cheque especial. Porque se a gente está devendo, ele é cobrado através do sistema de amortização bullet. Vai ser juros sobre juros, ok? Nós tivemos o sistema americano. No sistema americano, a gente vai pagando somente os juros nos meses. E no último mês, a gente paga, além dos juros, o valor da amortização. No bullet, a gente não pagou nada. E no último mês, a gente pagou tudo. Tá? A gente só pagou uma única prestação, que foi no último mês. No americano, a gente foi pagando somente juros. E no último mês, foi os juros e amortização total. E no price, que é o mais comum, as prestações são sempre no mesmo valor. Tá? No price, quanto que deu de juros? 2.618,83. No americano, quanto deu de juros? R$ 4.000. E no bullet, quanto deu de juros? 4.641. Então, observem. O mais comum, que é o price, ele cobra menos juros em comparação ao sistema americano e ao sistema bullet. Então, para a gente, é interessante quando a gente vai comprar algo e eles vendem pelo sistema price, que é o mais comum, tá? Porque no final, os juros vai ser menor do que se eles dessem a opção de vender no sistema americano ou no sistema bullet. Mas observem, aqui no price, todos os meses você vai ter que ter esse valor, de 3.154,71. Porque se você não tiver esse valor, aí esse daqui vai incorporar ao valor da dívida. E aí vai ser cobrado os juros sobre juros com aquela bola de neve. Ok? Certo, pessoal? Então, finalizamos 3. Agora vamos para o quarto, que é o sistema saque, tá? Então, sistema saque. As informações serão aí as mesmas, tá? O que significa saque? Então, bullet é um nome americano. Bullet é uma palavra, né, em inglês. Então, assim,
Tem o sistema americano, tem o price, também é chamado de francês, e tem o SAC. SAC quer dizer, ó, sistema de amortização constante. Então, SAC significa sistema de amortização constante, tá? As informações serão aí as mesmas. Então, máquina no valor de 10 mil. Então, ó, PV igual a 10 mil. Opa. PV 10 mil, ok. Taxa de 10% ao mês, então I é igual a 10% ao mês. E o nosso prazo, 4 meses. M igual a 4 meses. Certo? Onde que é mais comum a utilização do sistema SAC? No financiamento imobiliário. Então, quando você vai comprar um imóvel financiado na Caixa Econômica Federal, o sistema mais comum é o SAC. Porém, em alguns casos, eles deixam você efetuar a compra pelo price, que são de parcelas iguais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, aqui a gente vai verificar qual que é o melhor sistema, tá? Se é o SAC ou o price. Muitas vezes as pessoas vão até a loja e acabam comprando aí pelo sistema price, SAC, mas elas não sabem qual que é o melhor. Então eles vão dizer, esse sistema SAC tem essa característica. O sistema price é prestação no mesmo valor. E elas acham que só por ser a prestação sempre no mesmo valor é o melhor. Por quê? Porque é o que mais ela conhece, é o que mais ela utiliza. Mas a gente precisa calcular para saber de fato o que é melhor. Ok? Então vamos lá, ó. Como é que vai funcionar aqui o sistema SAC? No mês 0, então a pessoa está indo comprar lá a máquina. Então ela não vai pagar juros e não vai pagar amortização, porque ela não está dando entrada, tá? A entrada, gente, seria a amortização. Quando a gente dá uma entrada, a gente está amortizando já o valor da dívida, tá? Aqui, como ele não está amortizando o valor da dívida e não tem juros, então assim, ó, 0 e 0. 0 mais 0, quanto que dá de prestação? 0. E prestação, gente, é sempre a soma dos juros mais a amortização. Claro que ainda tem como você cobrar um seguro, que eu não estou colocando aqui no exemplo, tá? Então, qual que vai ser aqui o saldo devedor? 10 mil. Ok? No sistema SAC, o próprio nome diz, ó, sistema de amortização constante. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar agora o valor do saldo devedor. Quanto que ele está devendo? 10 mil. Quantas prestações são? São 4. Então a gente faz, ó, 10 mil dividido por 4, que vai dar quanto? 2.500. Então, todos os meses serão aí amortizado o valor de R$ 2.500. Só por quê? É a característica do sistema, gente. Eu não vou entrar aqui no mérito de explicar o porquê, como foi desenvolvido cada um. E sim explicar como é que ele funciona, como é que a gente calcula, tá? Então, o SAC, que é o sistema de amortização constante, que ele é muito comum no sistema imobiliário, se aqui, ó, estava devendo 10 mil. O que a gente faz? 10 mil dividido por 4, que é o nosso prazo, que são as nossas prestações, deu R$ 2.500. Então, em toda a prestação, vai ter uma amortização de 2.500. Tá? Agora, vamos lá, vamos começar a calcular. Ó, vai ter juros no primeiro mês? Vai. Como é que a gente calcula os juros? 10% de 10 mil reais. 10% de 10 mil, a gente sabe que são o quê? R$ 1.000. Então, ó, juros, 1.000. Amortização, R$ 2.500. Qual que é o valor da prestação? 1.000 mais 2.500, que vai dar R$ 3.500. Então, se no primeiro mês ele pagou uma prestação de 3.500, mas desse valor de 3.500, 1.000 era juros. Quanto que ele está devendo agora? Ele devia 10. Desses 3.500, só diminuiu da dívida dele 2.500.
Então, 10 mil menos 2.500 vai dar quanto aqui, ó? 7.500. Ok? Vamos lá, segundo mês. A gente já sabe o valor da amortização. Vai ter juros? Vai. Quanto que vai ser de juros? 10% de 7.500. 10% de 7.500 vai dar quanto? 750. Quanto que é a amortização? 2.500. Como é que eu calculo a prestação? Juros, 750, mais amortização de 2.500. Então, aqui vai dar o quê? 3.250. Então, no segundo mês, ele paga uma prestação de 3.250. Ele estava devendo 7.500, mas desse valor de 7.500 só diminuiu da dívida dele 2.500. Quanto que ele vai estar devendo agora? 7.500 menos 2.500, R$ 5.000. Terceiro mês, vai ter juros? Vai. Quanto de juros? 10% de 5.000. 10% de 5.000, quanto que vai dar? R$ 500. Aí nós temos a amortização de 2.500. Qual vai ser o valor da prestação? Juros mais a amortização. Então, 500 mais 2.500. Quanto que vai dar? R$ 3.000. Então, ó, quanto que ele devia no segundo mês? Ao final do segundo mês, ele estava devendo 5. Aí, no terceiro mês, ele pagou 3. Deste valor de 3 que ele pagou, 2.500 é que diminuiu do saldo devedor, porque 2.500 é amortização, é o que diminui da dívida. Então, 5.000 menos 2.500, ele está devendo agora quanto? R$ 2.500. E aí a gente vai para a última prestação, tá? Então, na última prestação, como é que fica? Tá devendo quanto? 2.500. Vão cobrar juros? Vão, 10%. 10% de 2.500, quanto que dá? 250. Aqui, ó, amortização, 2.500. Como é que a gente calcula a prestação? Juros, 250, mais a amortização de 2.500. Quanto que vai dar? 2.750. Então, ele devia 2.500, pagou uma prestação de 2.750. Mas esse valor, ó, 250 era juros. Diminuiu da dívida quanto? Diminuiu da dívida 2.500. 2.500 menos 2.500, quanto que ele está devendo agora? Nada, zero. E aqui, ó, a gente vai calcular quanto que vai ser a soma dos juros. A gente calcula toda a coluna. Então, ele está pagando aqui, ó, R$ 2.500 de juros. Quanto que ele está pagando de amortização? Vamos calcular a amortização. De amortização, a gente calcula toda a coluna, R$ 10.000, que foi o valor principal. E quanto que deu aí de prestação? De prestação, a gente vem e também calcula toda a coluna. A gente vem, ó, calcula a coluna, deu R$ 12.500. Vamos ver se está certo? Ó, de juros, 2.500. 2.500 mais 10.000, quanto que dá? R$ 12.500. Então, bateu, ok? Então, para vocês observarem, ó, o sistema saque, que é muito comum no financiamento imobiliário, o valor das prestações, ó, elas vão diminuindo. Elas vão caindo com o passar do tempo. Então, quando você vai financiar um imóvel na Caixa Econômica Federal, ou até mesmo em outro banco, a Caixa, porque é o mais comum, é o mais tradicional no Brasil, você começa com uma prestação mais alta, mas com o passar do tempo, o valor da prestação ela vai caindo, tá? A amortização é sempre a mesma e ó, os juros também vai caindo com o passar do tempo. Isso no sistema saque, ok? No Price, que foi o sistema anterior, olha aqui, ó, as prestações eram sempre o quê? O mesmo valor, os juros ia diminuindo, porém a amortização, ó, ia o quê? Aumentando. Cada mês que passava, você amortizava um valor maior da sua dívida, né? No sistema americano, a gente não amortizava nada, pagou no último mês. E no Bullet, os juros, como a gente não pagava nem prestação, a nossa saldo devedor ia aumentando. Então a nossa dívida ia ficando cada vez maior,
tá? Bullet, juros 4.641. Americano, juros 4.000. Price, juros 2.618. E saque, juros R$ 2.500. Então, dos 4 sistemas que nós vimos até agora, o que cobrou menor juros foi o sistema saque. Então, quando você compra um imóvel financiado, do sistema dos 4 que nós vimos, o que cobra o menor juros é o saque. Então, é a melhor opção para você comprar um imóvel financiado. Claro que no começo você vai pagar algumas prestações de valor mais elevado, mas com o passar do tempo ele vai diminuir. E o juros final acumulado, ele acaba sendo menor. Algumas pessoas, às vezes, vão até o banco e falam, não, esse negócio de começar com uma prestação mais alta e diminuindo eu não quero. Eu quero as prestações sempre no mesmo valor, as prestações iguais. Ela acaba o quê? Ela paga mais, porque ela utiliza o sistema price. E o valor dos juros no sistema price acaba sendo maior. Então, ó, observem bem, as informações até agora utilizadas nos 4 sistemas são as mesmas. Então, o quê? O valor da máquina, 10.000, taxa de juros 10%, prazo 4 meses, não demos nenhuma entrada, porém, de acordo com a característica de cada um do sistema, até agora o saque foi o que cobrou menor juros. Ok? E o que cobrou maior juros foi o bullet. Então a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para que quando a gente for comprar algo, a gente saiba aquilo que vai ser mais vantajoso para a gente. Certo? Então nós vamos agora para o último sistema de amortização, que é o sistema SAM. Ok? Então, ó, aqui ó, é o sistema SAM, chamado Sistema de Amortização Misto. Então, SAM, Sistema de Amortização Misto. As informações vão ser aí, de acordo com o enunciado, o mesmo para todos, né? Então, nós temos a compra de uma máquina no valor de 10.000. Então, ó, PV é igual a 10.000. Aí nós temos a taxa de 10% ao mês. Então, ó, I é igual a 10% ao mês. E nós temos um prazo, um M, de 4 meses. Quando a gente está falando do sistema SAM, que é o sistema de amortização misto, ele é muito comum no ramo também imobiliário, mas no financiamento de construtora, tá? As construtoras, quando elas vão tomar recurso, quando elas vão tomar recurso emprestado nos bancos para fazer aí os empreendimentos, os bancos utilizam esse sistema SAM com elas, tá? Então é muito comum quando as construtoras vão tomar recurso emprestado, ok? No mês 0, vai ter alguns juros? Não, porque nossos exercícios eles não têm entrada, então não vai ter juros e não vai ter amortização, tá? Então 0 mais 0 é igual a 0. E qual que vai ser o saldo devedor? R$ 10.000. Então, não teve juros, amortização também não teve, prestação 0 mais 0 é igual a 0. Então também não tem entrada. Está devendo o valor de R$ 10.000. E aí que vem, olha o nome, Sistema de Amortização Misto. Quando a gente está falando de sistema de amortização misto, é porque nós vamos misturar 2 sistemas. E quais são esses sistemas? Nós vamos misturar o sistema Price e o sistema SAC. Como assim, professor? Antes de calcular, então, aqui, ó, utilizar a nossa tabelinha do SAM, eu preciso de uma outra tabela, que é essa daqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou colocar o valor das prestações pelo sistema Price. Então, ó, no sistema Price, nós tivemos todas as prestações no valor de R$ 3.154,71.
Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 3.154,71, ok? Que é o mesmo valor aqui do sistema Price. 3.154,71. Então, eu estou colocando o valor da prestação, tá? Opa, no mês zero, desculpa, no mês zero não teve, tá? O mês zero é zero, né? Então, ó, 3.154,71. 3.154,71. 3.154,71. 3.154,71. Então, ó, primeira prestação foi zero, que não teve entrada, e 4 prestações de 3.154,71, conforme foi aqui, ó, na nossa tabela do Price. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa colocar o valor referente ao sistema saque. Então, ó, sistema saque, primeiro mês aqui, ó, foi zero. Então, ó, saque, primeiro mês, zero. No mês 1, a prestação foi de quanto? 3.500, depois ia cair 250, tá? Então foi o quê, ó? 3.500, depois 3.250, depois 3.000 e finalizou com 2.750. Então, ó, saque 3.500, 3.250, 3.000 e 2.750. Então aqui eu coloquei de um lado aqui uma coluna com as prestações no valor do sistema Price e do outro lado, uma outra coluna, o valor das prestações pelo sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. Como esse sistema ele é chamado sistema de amortização misto, nós vamos fazer o quê? Uma média do valor das prestações do sistema Price e SAC. E como é que a gente calcula aí uma média? O que a gente faz? Ó, a primeira a gente sabe que é zero, ok? A gente sabe que é zero. A gente vai pegar a calculadora HP12C e vai somar, ó. Então, como é que fica? Aqui eu pego HP, deixa eu deixar ela aqui do lado. Vamos lá, ó. F, reg, para limpar tudo. E a gente coloca, ó, 3.154,71 e Enter. Aí eu registro. Aí eu coloco, ó, 3.500. Somo, então, ó, mais, e divido por 2. Quando eu faço isso, eu estou calculando a média. Quanto que deu a média dessa primeira prestação, então? 3.327,36. Como é que eu no Excel? Vou fazer, ó, igual. Vou abrir aqui. Gente, como eu estou no Excel, tá? Mas vocês calculem pelo HP, tá? Então é o quê? Uma prestação mais a outra e depois dividido por 2. Aí eu chego no valor aqui da média. Então, ó, 3.327,36. 3.327,36, ok? Eu vou copiar aqui e colar as outras. Deixa eu ver se eu consigo. E aí colar. Então, aqui, ó, para calcular a segunda prestação, o que eu faço? Eu calculo os 3.154,71 mais os 3.250 e divido por 2. Para calcular a terceira prestação, o que eu faço? 3.154,71 mais 3.000 dividido por 2. E por último, eu faço 3.154,71 mais 2.750 dividido por 2. Então, para calcular o valor das prestações do SAM, eu vou fazer uma média do valor das prestações do Price e do SAC. Então, eu faço uma nova tabelinha, coloco todos os valores das prestações do Price, coloco todos os valores das prestações do SAC, somo prestação por prestação, né? Então, de acordo com o período. Então, mês 1, somo Price e SAC e divido por 2. Mês 2, somo Price e SAC e divido por 2. Mês 3, somo Price e SAC e divido por 2. E mês 4, somo Price e SAC e divido por 2. E aqui eu chego no valor das prestações, ó. Então, eu vou colocar lá, vamos lá. Agora sim, eu vou abrir aqui, ó, a minha tabela SAM. E agora eu vou colocar, no mês 1, qual foi o valor da prestação? No mês 1, 3.327,36.
Então, 3.327,36. No mês 2, qual que vai ser o valor da prestação? Mês 2, 3.202,36. 3.202,36. Mês 3, 3.077,36. 3.077,36. E último e quarto mês, 2.952, 2.952,36. Então aqui, ó, eu preenchi na minha tabela do SAM com os valores que eu calculei uma nova tabela onde eu tinha feito a média das prestações do price e do saque. Então, 3.327,36, 3.202,36, 3.077,36 e 2.952,36. Certo? Então, nós já temos aqui o valor das prestações. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar, ó, a calcular. Vamos fazer, ó. Quanto que será de juros? Vou apertar aqui, ó, F, reg. Deixa eu ver onde fica melhor. Ó, como que a gente vai preencher isso daqui? Como é que vai ficar? Qual que é o nosso saldo devedor? O nosso saldo devedor são 10 mil reais. No mês 1, vai ter juros? Vai ter juros. Quanto que vai ser de juros? Vai ser a nossa taxa, ó, que são 10%, tá? Então, 10% de 10 mil reais é o valor de 1 mil reais. A gente já sabia, então não vou nem calcular, já colocar. Aí aqui, ó, nós temos o valor da prestação que nós já calculamos, de 3.327,36. Mas desse valor, R$ 1.000 a gente já sabe que foi de juros. Então, quanto foi de amortização? É a diferença, não é? Então, a gente faz, ó, 3.327,36. Aí a gente aperta o Enter para registrar. 1.000 e a gente subtrai. Menos. Quanto que deu? 2.327,36. Então, a amortização foi de 2.327,36. Então, deste valor pago de 10 mil reais, nós tivemos aí o... Deste valor pago de 10 mil reais, nós tivemos um valor de 2.300... desculpa. Ele estava devendo 10 mil reais. Pagou uma prestação de 3.327,36. E desse valor pago de 3.327,36, só amortizou da dívida o valor de 2.327,36. Porque R$ 1.000 foi de juros. Então, para a gente calcular o novo saldo devedor, a gente já está com o valor aqui, ó, no visor da amortização. Então, o que eu faço? Eu digito o saldo devedor, 10 mil, inverto a ordem no x maior, x menor que y e subtraio. Quem não gosta de fazer apertando x maior, x menor que y, é só digitar 10 mil, enter, 2.327,36 menos. Eu vou utilizando já os valores na calculadora direto, tá? Qual que é o saldo devedor, então, agora? 7.672,64. Então, agora aqui, ó, dívida, 7.672,64. No segundo mês, vai ter juros? Vai ter juros. Quanto de juros? 10%. 10% do quê? 10% do saldo devedor, que é 7.672,64. Então, a gente vem aqui e coloca, ó, 10%. 767,26. Então, a gente digita agora. 767,26. Qual que é o valor da amortização? É o valor da prestação, 3.202,36, menos o valor dos juros, 767,26. Como esse valor já está no visor, eu digito o segundo. Então, ó, 3.202,36. Aí eu inverto a ordem e subtraio. Gente, novamente, quem não quiser ficar apertando x maior, x menor que y, vai lá e digita
3.202,36, enter, 767,26 menos, tá? Quanto que deu de amortização? 2.435,10. Então, ó, 2.435,10. Então, ele estava devendo 7.672,64, pagou uma prestação de 3.202,36, mas esse valor que ele pagou só amortizou da dívida o valor de 2.435,10, porque o valor de 767,26 foi a taxa aí de juros, né? Então, quanto que ele está devendo agora? É o valor de 7.672,64 menos 2.435,10. Esse valor aqui, ó, esse daqui da amortização já está no visor, então eu digito o próximo, 7.672,64. Aí aqui, ó, eu inverto a ordem e coloco menos. Quanto que ele está devendo agora? 5.237,54. Ok? Vamos lá. Terceiro mês, teve juros? Teve juros. Quanto de juros? 10% do saldo devedor. Qual que era o saldo devedor? 5.237,54. Então a gente vem aqui e coloca 10%. Quanto que vai dar? 523,75. Então, 523,75. A prestação foi de 3.077,36. Desse valor, 523,75 foi juros. Quanto foi a amortização, então? A diferença. Então, a gente faz o quê? Esse valor de juros já está no visor. Digita o valor da prestação, 3.077,36, e inverte e subtrai. Quanto que deu, então, de amortização? 2.553,61. Então, ó, ele devia 5.237,54, pagou uma prestação de 3.077,36, e dessa prestação de 3.077,36, só amortizou da dívida o valor de 2.553,61, porque 523,75 foi a título de juros, tá? Então, o que eu faço? Estou com o valor aqui da amortização, digito o valor que ele estava devendo no mês anterior, 5.237,54. Aperto aqui, ó, x maior, x menor que y, para inverter a ordem, e subtraio. Qual que é o novo saldo devedor? 2.683,93 Quarto e último mês. Vai ter juros? Vai ter juros. Quanto de juros? 10%. A gente vem aqui e coloca, ó, 10%, 268,39. Opa, aqui não. 268,39. Então, ó, teve uma prestação de 2.952,36. De juros, nesse valor, foram 268,39. Quanto que vai ser de amortização? Quanto que foi de amortização? A gente já está com juros no visor, então a gente digita o valor da prestação, 2.952,36. Aí a gente inverte a ordem e subtrai. De amortização, então, foi quanto? Foi 2.683,97. Ok? E olha, vamos lá. Ele estava devendo R$ 2.683,93. Aí ele pagou uma prestação de R$ 2.952,36. Porém, deste valor, só amortiza da dívida esse valor de amortização, R$ 2.683,97. Porque o 268,39 é juros, ok? Então, o que a gente faz? Ó, se ele devia 2.683,93 e ele paga 2.683,97, então aí, aqui no caso, ó, ele paga
a mais 4 centavos. Então, ó, ele pagou no final a mais 4 centavos, tá? Gente, é normal, tá? É normal dar essas divergências ali nas casas dos centavos. Normal, ok? Vamos calcular agora aqui, ó, quanto que foi de juros essa operação. De juros, essa operação pelo sistema SAM foi 2.559,40. Quanto que foi de amortização? Opa. De amortização, quanto que foi? Vamos lá, vamos calcular. A gente pega toda a coluna, 10.004. Então, olha aqui, ó, os 4 centavos a mais, olha esses 4 centavos a mais entrando aqui na amortização, tá? E se a gente for pegar agora o valor da prestação, vamos lá, ó, calcular agora a coluna da prestação. Deu quanto? Deu 12.559,44. Como eu falei, o que a gente faz? Calcula todas as colunas e agora eu vou calcular os juros mais a amortização. Tem que bater com esse valor aqui, ó. Tem que bater. Então, ó, FREG, vou lá, ó, 2.559,40, aí Enter, 10.000,04. Então, ó, 12.559,44. Então, o exercício correto, finalizado. Finalizamos aí a correção do SAM, tá? Finalizamos os 5 modelos no sistema de amortização. Então, ó, fazendo uma análise geral, ok? Para a gente poder encerrar a aula. Então, ó, bullet. O bullet é um sistema que você compra e você só vai pagar uma única prestação no último período. E essa única prestação no último período vai ter todos os juros acumulados dos períodos anteriores, porque você não paga nenhuma outra prestação. Então aqui, ó, não tivemos entrada, não tivemos nenhuma prestação e no último mês o pagamento integral dos juros e da amortização. Essa daqui é praticamente juros compostos, tá, gente? O mais comum que eu falei no nosso dia a dia é quando a gente está devendo cartão de crédito, quando a gente está devendo cheque especial, quando a gente. Porque não é comum a gente comprar hoje e pagar só daqui a não sei quanto tempo. Por quê? Porque os juros acaba sendo muito alto, porque eles se tornam juros compostos, ok? Esse daqui foi o sistema Bullet. O sistema americano é mais comum, claro, óbvio, nos Estados Unidos, tá? Mas também, em alguns casos, é utilizado por alguns agiotas, né? Aqui no nosso Brasil, eles acabam utilizando o sistema americano na cobrança de juros, tá? Claro, com alguns incrementos, mas muitas vezes eles utilizam esse. Como é que funciona o sistema americano? Então, ó, não teve entrada, porque todos aqui nossos exercícios foram sendo processados. Teve somente o quê? Pagamento dos juros e no último mês, além dos juros, a amortização total. Então, você vai pagando todo mês somente os juros. Aí chega no último mês, você paga além dos juros, a amortização. Ok? Então, o seu saldo devedor acaba não tendo mudança. Porque você sempre vai estar devendo a mesma coisa, porque você só está pagando juros. Ok? Sistema Price, ou sistema francês de amortização. Ele é o mais comum do nosso sistema, ele é o mais comum de todos, que é aquilo de parcelas no mesmo valor, parcelas iguais. Então, quando a gente vai comprar algo em alguma loja e o parcelamento são parcelas no mesmo valor, quando a gente pega um empréstimo no banco e aí a gente tem que pagar parcelas no mesmo valor, quando a gente compra carro, parcelas no mesmo valor, é o sistema Price. Quando a gente calculou pelo fluxo de caixa antecipado e post-antecipado, era o Price que a gente estava utilizando, tá? E aí nós vimos que as prestações são sempre iguais, né? A mesma. Os juros ele vai diminuindo e a amortização vai aumentando com o passar do tempo, ok? Essa é a característica do sistema Price. Sistema SAC,
que é o sistema de amortização constante, ele é utilizado no nosso sistema imobiliário. Então, você faz um financiamento imobiliário lá na Caixa Econômica Federal ou em outro banco, né? Caixa, eu volto a dizer, é por ser o mais tradicional do Brasil. Então, prestações, o que a gente faz para calcular isso daqui? Como o sistema, a amortização ela é constante, a gente pega o saldo da dívida, o saldo devedor, e divide pela quantidade de prestações. Agora imagine, quando a gente compra um apartamento, aí hoje a Caixa financia em 360 meses, a Caixa financia que dá 30 anos, né? Ou até mais, a Caixa financia em 420 meses, que dá 35 anos. Quando você financia por 35 anos, por 40 anos, não sei, 30 anos, enfim, imagina, eles vão pegar o quê? O valor do imóvel, então 200 mil, 150 mil, e vão dividir pela quantidade de prestações. Então você vai pagar o quê? Um valor bem baixo de amortização e a sua prestação vai ser praticamente juros. A amortização vai ser praticamente juros. Por isso que é importante você ter uma boa entrada, porque senão você acaba pagando um valor altíssimo de juros, que acaba muitas vezes não compensando até. Claro que hoje, com o cenário de taxa de juros reduzida, aí no nosso sistema financeiro, né, na nossa economia, aí sim a Caixa cobra uma taxa de juros menor, consequentemente o valor dos juros cobrados será menor. Mas há um tempo atrás, quando a taxa de juros estava elevada, os juros era muito alto, acabava não compensando praticamente. Em muitos casos era melhor você comprar morar de aluguel do que você comprar um imóvel financiado se a entrada fosse baixa, tá? Então a gente tem que colocar isso na ponta aí do lápis, calcular para verificar o que é mais vantajoso, ok? Então a gente pega o saldo devedor, divide pela quantidade de prestações, a amortização vai ser sempre a mesma, tá? Então as prestações elas começam com valor mais elevado, com o passar do tempo ela vai baixando, e os juros também, ele começa mais elevado, com o passar do tempo ele vai diminuindo, ok? Essa é a característica do sistema SAC. E o último sistema que nós vimos é o SAM, que é o sistema de amortização misto, que aí, para utilizar esse sistema, ele faz uma média do valor das prestações do price e do SAC. Então, ele vai verificar quais foram os valores das prestações no sistema price, quais são os valores das prestações no sistema SAC. Soma prestação com prestação e divide por 2 para fazer uma média. E aí vai ser o valor da prestação no sistema SAM. Esse valor, esse sistema SAM, ele é muito utilizado em construtora quando ela faz o financiamento com um banco para fazer as obras, enfim, para fazer os empreendimentos, tá? A prestação, então, é a média, né, do price com SAC. A amortização, ela também vai aumentando com o passar do tempo e os juros diminuindo, tá? Então, na nossa análise final, o que a gente vai verificar? Qual que é a melhor opção de financiamento? Então, nós temos 5 opções de financiamento. Dentro dessas 5, qual que foi a melhor? Se nós pudéssemos escolher, quando a gente vai comprar, quando vocês foram comprar, quando vocês compram algo, todas as vezes que vocês compraram algo financiado, ou quando pegaram dinheiro emprestado, alguém perguntou para vocês qual sistema de financiamento vocês querem escolher? Qual sistema de amortização vocês escolhem? Nunca perguntam, tá? Mas se pudessem escolher, qual seria o melhor? Partindo do pressuposto que o melhor seria o que paga o menor juros, tá? Nem sempre essa é a realidade. Depende muito do caixa da empresa, ok? Mas vamos pensar assim, na questão do menor juros. Qual do sistema, dos 5 que nós vimos, que cobra o menor valor de juros? Então, ó, Bullet, 4.641. Americano, 4.000. Price, 2.618,83. SAC, 2.500. SAM, 2.559. Então, quem cobra o menor juros é o sistema o quê? É o SAC. Então, ó, a melhor opção seria o SAC. O SAC está cobrando 2.500 de juros. Ok? Depois do SAC, qual seria o melhor? O SAM, 2.559,40.
Então, ó, depois do saque, seria o SAM, está cobrando R$ 2.559,40, ok? Depois, qual que seria o melhor? Price, 2.618,83. Então, ó, depois é o francês, que é o price, né? Price. O price está cobrando, vamos lá, deixa eu ver aqui, a SAM 2.559,40, tá certo. Saque 2.500, tá certo. Price 2.618,83. Então, price 2.618,83, certo? Depois nós teríamos aqui o americano, R$ 4.000. Então, depois o americano, R$ 4.000. E por último, o que está cobrando maior juros, o bullet, 4.641. Bullet, R$ 4.641. Então, ó, observem bem, o saque, que é o que a gente utiliza quando vai fazer o financiamento imobiliário, dos 5 sistemas que nós vimos, é o que cobra o menor juros no valor acumulado. Então, esse sistema é a melhor opção para quando a gente vai comprar um imóvel, tá? E eu retorno a frisar para vocês, eu já vi muitos casos onde as pessoas falam, eu não quero esse saque porque a prestação começa alta, vai diminuindo, está cobrando muito alto no começo, então eu quero prestação igual. O banco vai lá e faz. E por que o banco vai lá e faz? Por que a Caixa Econômica vai lá e faz? Porque é pela vantagem, que ela vai ganhar mais juros. Os juros vai ser maior. Agora, quando a gente vai comprar um carro, que o sistema utilizado é o price, a gente pode chegar lá na loja e falar, eu não quero comprar pelo price, eu quero comprar pelo saque. Eles vão falar o que? Não, é padrão. O padrão aqui é venda pelo price, não tem como mudar o sistema. Então, assim, quando é para ser vantajoso para nós, o sistema ele é padronizado, ele não muda. Agora, quando é para alterar e a vantagem ser para a instituição financeira, eles alteram. Por quê? Porque a população, geralmente, quem está escolhendo essa alteração, está escolhendo o pior, que vai pagar mais juros. E a instituição, como ela quer receber, ela pega e consegue alterar. Ok? Então, aqui classificando, melhor opção saque, seguido de SAM, price, for intermediário, né? Americano e, por último, bullet, que é os juros mais elevados, que são os juros compostos, né? Os juros sobre juros. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos aí o conteúdo com as 5 sistemas de amortização, tá? Esse é o último conteúdo que nós temos. Então, além da aula, eu vou postar uma série de exercícios para vocês calcularem nos 5 sistemas, tá? Então, cada exercício vocês terão que calcular pelos 5 sistemas. E essa é a primeira parte da aula dessa semana. Eu vou postar amanhã a parte 2, que será a correção dos exercícios de fluxo de caixa. Eu vou postar amanhã a correção porque a data de entrega é hoje. Então, se eu postar hoje, para que ninguém aí assista a primeira correção para depois postar o exercício resolvido, eu irei postar na data de amanhã. Tá bom? Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, eu permaneço à disposição pelas plataformas, tá? Disponíveis. Se dediquem, que é um conteúdo extremamente relevante e é o conteúdo que a gente vai encerrar a disciplina de matemática financeira, que infelizmente, devido à pandemia, acabou sendo um ensino remoto aí, né? Através das plataformas digitais. Porém, acredito que assim, em sala de aula a gente consegue trabalhar, a gente consegue desenvolver todo o conteúdo, tá? Mas em sala de aula eu consigo esclarecer algumas dúvidas que surgem ou explicar até alguns casos pessoais de vocês. Se vocês tiverem essas dúvidas, se vocês tiverem algum caso pessoal que queiram compreender, fique à vontade para me enviar no particular, que eu auxilio, ok? Então, bons estudos a todos. Amanhã eu irei postar, então, a parte referente à correção dos exercícios de fluxo de caixa, tá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Nos vemos em breve aí nos próximos conteúdos. Até mais. Tchau, tchau.